Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast, o podcast do nosso meio. Eu sou a Gabriela Veras, apresentadora, e estou aqui falando aí com uma série de palestrantes que estarão no NM2B 2023. Estou recebendo os palestrantes que estarão nos dias 23 e 24 de agosto aqui em Fortaleza, com o tema Experiência e Centralidade nas Pessoas. E no episódio 62 do nosso Meucast, estou aqui com Patrícia Prates, que ela é diretora de marketing do Rappi Brasil. Paty, é um prazer estar aqui com você. Estamos à distância, mas já estaremos juntas. E eu queria que você começasse aí se apresentando, falando com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast do nosso meio. Bom dia, Gabi. Antes de nada, muito obrigada pelo convite duplo, né? Primeiro, por estar presente com vocês na semana que vem no evento presencialmente em Fortaleza. Muito feliz, estou muito ansiosa. E muito feliz com esse convite aqui também da gente já fazer um aquecimento no podcast. Então, pessoal que está vendo a gente, que está ouvindo, sejam bem-vindos, cheguem mais, porque a conversa aqui vai ser muito boa, estou animada. É isso, fiz uma pesquisa aí da sua trajetória e eu vi que, inclusive, no seu LinkedIn você disse que tem 15 anos de experiência em planejamento estratégico de marketing para o Brasil e para a América Latina. Eu queria que você contasse um pouco de como você adquiriu essa experiência. Você teve experiências fora do Brasil e eu queria que você contasse aí como isso somou na sua carreira e na sua atuação no marketing. Sim, então dando um passinho para trás aqui, contando da minha trajetória, né? Antes de Rappi, que é Rappi, aplicativo Last Mile, entregas rápidas de tudo que você precisa, então, né, talvez até para quem não tenha visibilidade, o Rappi é uma empresa colombiana que está no Brasil há 6 anos, estamos fazendo 6 anos de Brasil agora em agosto, inclusive sexta-feira a gente tem uma festa de aniversário, e é um aplicativo que na verdade é um super app, a gente tem 11 verticais, então o nosso principal objetivo é estar presente durante todo o dia do usuário, né, qualquer necessidade que ele tenha, seja de supermercado, seja de restaurante, farmácia, pet, enfim, vamos falar disso ao longo do nosso papo aqui. Mas antes disso, desse mundo Rappi, porque imagine, né, sendo um marketing para 11 verticais, eu fiquei 1 ano no Banco Pan, então foi uma experiência aqui no setor financeiro, e antes eu tive 8 anos em hospitalidade. Então, em hospitalidade, que é uma grande paixão minha, o mundo de viagens, de descoberta, novos idiomas, novas culturas, eu tive um tempo longo na Hotels.com e aqui foi onde eu tive uma experiência sólida em América Latina, Hotels.com, Hoteles.com, e antes na Accor Hotels, né? Accor, dona do Ibis, Mercury, Novotel, Sofitel. E antes disso, dando um outro passo para trás, eu fui fazer uma pós-graduação na Espanha. E na Espanha, em Barcelona, fiz uma pós em comunicação corporativa. E acabou a pós, eu falei, eu não quero voltar para o Brasil só com a experiência de estudo, eu quero voltar com uma experiência profissional, porque com certeza isso vai me agregar muito no mercado nacional. Pensando já em trabalhar para uma organização né, com foco em América Latina, em aumentar meu escopo de trabalho. E aí eu consegui um trabalho, era uma startup, na época chamada TicketBiz. Uma startup de revenda de ingressos. Então, depois, essa startup ela foi vendida pro eBay, virou StubHub, que é concorrente da Viagogo. Enfim, mas a minha experiência foi, né, foram 2 anos que eu fiquei nessa startup lá em Madrid, trabalhando para o mercado brasileiro. Então, eu era gerente de marketing para o Brasil. Então, seja paid search, afiliados, conteúdo de SEO, parcerias. Então, tudo referente ao mercado brasileiro era comigo, e eu falo que ali foi minha grande escola para entrar no mundo digital, porque minha experiência antes era totalmente offline. E por ser uma startup, imagine você que em 2 anos, a gente começou, quando eu comecei lá, era uma cozinha em uma casa. Imagine você que era uma casa em Madrid, onde cada cômodo da casa era uma startup diferente. 2 anos depois, a gente tinha ido de ser 20 pessoas em um quarto de uma casa para ser 200 pessoas, e a gente já tinha mudado de escritório 2 vezes. Então, foi uma grande escola para mim ter participado desse processo de crescimento junto, né, com a empresa. E depois de 2 anos, decidi voltar para o Brasil. E voltei para o Brasil, já tendo a certeza de que essa experiência de ter trabalhado na Espanha, além da pós, ter tido essa experiência de trabalho lá, já tinha me abarcado muito. Então, entrei já diretamente na Accor Hotels, responsável por aquisição de novos usuários. Então, campanha de performance, o site, CRM, enfim. E depois disso, eu fui para Hotels. Quando eu cheguei na Hotels,
meu escopo começou sendo Brasil e depois meu escopo se expandiu para ser América Latina. Então eu tinha Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, e era um objetivo de, primeiro, dependendo de cada mercado, né? Porque cada mercado tem um cenário competitivo diferente, tem um comportamento diferente de reserva de hotel. Então, por exemplo, o brasileiro, ele é muito mais ele se planeja com muito mais antecedência do que o mexicano, por exemplo. Os picos de reserva de hotel que a gente vinha no México era na véspera do feriado. Então, a gente tinha que ajustar como a gente comunica o período das campanhas. Então, entrava muito nessa peculiaridade de cada um dos países. Então, na Hotéis foi onde realmente foi minha principal experiência de América Latina, trabalhar o comportamento de consumidor, como que é um cenário competitivo na Argentina, no México, onde a gente tem uma Despegar, tem outros players locais, né? A gente via Airbnb também na época, apostando mais no México do que no Brasil, por exemplo. Então, como que a gente se comunicava, qual era a proposta de valor que fazia diferença para cada um desses mercados. Então, isso foi muito interessante de você entender tanto o comportamento do consumidor, com base no cenário competitivo, no que era relevante ali para aquele consumidor, mas também como você pode reposicionar a marca em cada um dos mercados. Então, isso era muito legal, porque eu tinha, apesar de ser uma marca global, né, Expedia, uma empresa gigantesca, eu tinha essa flexibilidade de poder adaptar a marca para cada um dos mercados. Então, isso foi essencial, eu diria, para o sucesso de cada um dos projetos, né, nesses países. Paty, muito bom. Inclusive, o Rappi está completando aí 6 anos, né? Você tem 1 ano e 3 meses de trajetória aí dentro da empresa. Eu queria que você contasse um pouco da sua chegada lá. Eu acredito que, inclusive, você falou em outras entrevistas que 1 ano é como se fosse 10 anos dentro de um aplicativo que é tão acelerado, enfim, que muda tanto com o tempo, né? Eu queria que você contasse um pouco da experiência que você está vivendo e como foi a sua chegada. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse início. Gabi, o Rappi é assim, você já ouve muito pessoas de startup falarem do ritmo, né? É o ritmo, é a cultura do hypergrowth, tudo muda o tempo todo, só que eu sinto que aqui é isso com esteroides. Porque imagine você que a gente está num varejo, e não é um varejo tradicional, a gente está num varejo last mile, a gente está no varejo que te entrega, né, uma conveniência em 10 minutos. Então, isso reflete totalmente na cultura. O Rappi tem muito intrínseco na cultura, e isso vem desde os fundadores, da gente ter uma cultura de velocidade, uma cultura de rapidez, da gente mapear oportunidades, da gente aprender e da gente executar com essa rapidez. Então, vindo de, né, aqui 8 anos no setor de hospitalidade, que já se movia em uma velocidade diferente. Depois eu passei 1 ano em banco, que tinha uma outra cultura. Cair aqui, vou te falar com toda a sinceridade do mundo que os primeiros meses foram muito desafiadores nessa questão de adaptação mesmo, de planejamento, né? Nossa, como assim a gente não tem um planejamento anual, a gente tem um planejamento trimestral. E mesmo sendo um planejamento trimestral, ele é pivotado algumas vezes durante o trimestre de acordo com mudança de comportamento de consumo, com mudança de cenário competitivo. Isso muda de cidade para cidade, por exemplo, o lançamento de novas verticais. Então, no início foi bem desafiador para conseguir me adaptar nessa velocidade, de como que as coisas aconteciam, porque até eu entender como que elas aconteciam assim. E o Rappi é uma excelente escola para questão de você, né, primeiro, você se conhecer como profissional, até onde você consegue ir, essa questão de adaptabilidade, de se mover com rapidez. Mas, falando da minha experiência, cada trimestre, aqui foi um trimestre completamente diferente, cada trimestre precisou com que eu exercitasse, com que eu passasse para o time prioridades completamente diferentes de acordo com o momento do negócio. Então, por exemplo, eu cheguei em junho do ano passado e o principal objetivo era, primeiro, a gente tem que reorganizar o marketing. Então, né, como que a gente vai reorganizar as caixinhas, como que a gente vai reorganizar fluxos e processos com as áreas parceiras, então com áreas comerciais, com a área de operação, então como que a gente, a área comercial, então como que a gente se reorganiza aqui para ter fluxos, processos, ter um mínimo de planejamento para a gente conseguir entregar os nossos KPIs no final de cada trimestre. Então o primeiro tri foi de reorganizar a casa, então assim, faxina geral, reorganizar o time, contratar, criar esses novos fluxos. No segundo tri, com a casa já organizada, veio um tri de, ok, temos um grande desafio no Brasil, que é um desafio muito diferente de América Hispânica, é um desafio muito diferente da Colômbia e do México, onde o Rappi é líder massivo de categoria.
Então, aqui nosso cenário competitivo é diferente. Por exemplo, restaurantes não é a nossa principal vertical no Brasil, por motivos óbvios de cenário competitivo. Então, como que a gente adapta, na verdade, ou como a gente adapta / ganha uma maior liberdade de ter uma marca mais brasileira e não uma marca que seja a marca que, né, a maneira como se comunica no México, na Colômbia, somente traduzida para o Brasil. Então, aqui no Q4 do ano passado, a gente veio com um projeto de rebranding. Então, como que a gente faz com que o Rappi mantenha esse orgulho de ser latino-americano? Somos, sim, uma empresa colombiana, mas a gente está cada vez mais falando com o público brasileiro. Então, como que isso se traduz em territórios de marca, em tom de voz, no próprio visual, onde que a gente entra, onde a gente não entra. Então, se você olha nossas redes sociais hoje e compara com as redes sociais do México, da Colômbia, da Argentina, você vai ver que o Rappi do Brasil, ele é diferente. A gente é uma marca que tem uma necessidade de surfar muito mais em cultura pop, por exemplo, para estar nesses momentos, né, esses momentos de pico de relevância. A gente é uma marca que tem um humor mais aguçado, eu diria, até mais... Não debochado, mas é um humor mais, assim, espertinho, sabe? Na maneira com que a gente se comunica. Então, a gente viu uma necessidade de de fazer esse processo de rebranding para a gente conseguir se destacar no mercado nacional, porque ele se move de uma maneira completamente diferente de como acontece nos países da América Hispânica. E junto com esse pacote de ser cada vez mais localmente relevante, além do rebranding, a gente fechou também o patrocínio com a CBF, porque tinha a Copa Masculina, teve a Copa Feminina agora, então qual outro momento que a gente pode, né, entrar mais forte e reassegurar nosso compromisso com o Brasil do que patrocinar as seleções brasileiras de futebol? Então isso foi Q4 focado em marca. Virou Q1 desse ano, foi um desafio virado totalmente para rentabilidade. Então, aqui a gente já entra 100% no growth, porque a empresa já vinha em uma reta final de virar uma empresa rentável, de ter, né, um fluxo de caixa positivo. Conseguimos em junho, então, desde junho, o Rappi é uma empresa rentável, fluxo de caixa positivo, tudo isso sendo reinvestido no negócio, sem necessidade de aporte de capital. Mas, em janeiro, a gente veio num esforço muito forte de focar onde que a gente ia fazer investimento. Então, quais são as verticais pelas quais eu trago um cliente que eu vou ter uma maior retenção? Ou ele entrou pela vertical de restaurantes, para qual vertical que eu vou fazer um cross-sell, porque eu sei que essa vertical vai me trazer uma maior retenção desse cliente a médio e longo prazo. Ou em cidades, em quais cidades a gente vai continuar investindo ou não, de acordo com o flywheel, né? Onde minha operação está mais redonda para eu trazer clientes. Mesmo dentro de cidades, em quais plataformas, por exemplo, de aquisição de usuários, faz sentido eu investir ou não, de acordo com o CAC de cada cidade. Então, Q1 foi totalmente pautado nisso. A gente tem que focar 100% em rentabilidade, porque final de junho a gente tem que chegar em ter um fluxo de caixa positivo e conseguimos. Aí chegou Q2. Chegou Q2 com a aquisição da Box Delivery. A Box Delivery é um dos principais players no Brasil de logística B2B. Então, para você ter uma ideia, a Box Delivery entrega grande parte de deliveries da concorrência. Outback, por exemplo, é uma marca que hoje não está no Rappi, mas as entregas do Outback são feitas pela força de entregadores da Box Delivery. Então, a Box é uma operadora B2B que tem tanto a operação 2 rodas, de delivery mesmo, como a gente conhece, como operação 4 rodas. Então, por exemplo, eles entregam toda a operação de e-commerce da Shopee, Centauro, Renner. Então, teve a aquisição da Box Delivery para fortalecer, né, a nossa força de entrega e a gente ter uma maior capilaridade nacional para conseguir até reinvestir esse fluxo de caixa positivo em mais mercados, a gente expandir nacionalmente. E junto com isso veio uma troca de liderança. Então a gente hoje tem um novo presidente no Brasil, que é o Felipe Criniti, que foi fundador da Box Delivery, é o presidente da Box até então. Então ele veio para trazer muito essa garra, esse gás para a gente, da mesma maneira com que ele construiu a Box centrada ao redor dos entregadores, né? Então ele construiu uma empresa totalmente focada na operação, em ter excelência operacional, e ele conseguiu isso. Ele vem trazendo agora para o Rappi esse foco de ter excelência no serviço. Então, o cliente, da mesma maneira com que os entregadores eram os clientes dele na Box, aqui, nosso cliente final, nosso cliente B2C, tem que ter a melhor experiência possível, e é o momento que a gente está passando agora
que é o de foco total no serviço. Não adianta a gente trazer um cliente ou gastar um CAC, né, a qualquer CAC, se a gente não vai reter esse cliente. Então, o foco da vez é retenção, começando pela excelência operacional, que já vem da Box, e excelência no serviço, excelência de atenção ao cliente. Então, depois que isso estiver redondinho, aí a gente volta com os maiores esforços de marketing. Porque não adianta você trazer alguém que você sabe que vai ter uma experiência negativa, que se tiver um problema não vai conseguir, não vai ser solucionado da maneira com que o cliente deveria ou teria a expectativa de ser solucionado. Então, a gente deu uma freada nos investimentos de marketing, estamos arrumando a casa para depois voltar com força total de uma maneira que faça sentido. Falei bastante. Fiquei cansada só de escutar. Era um semestre, eu ficava, meu Deus, não acabou não. E eu fiquei muito presa na parte do rebrand da marca, né? Que você falou que o Rappi precisava ter uma comunicação diferente aqui no Brasil. Eu acho que é no estilo de um filme. Quando você traz um filme pra cá e as piadas têm que fazer sentido pra cá e tem que se comunicar com o brasileiro, acho que é mais ou menos isso que vocês tentaram fazer. E eu fico pensando na estrutura de marketing mesmo. Como vocês conseguem aliar isso com o Rappi da América Latina para não perder o institucional da marca? Trazer personalidade para o Brasil, mas sem como funciona essa comunicação, como é que vocês se organizam para isso, para manter essa, pelo menos uma mensagem no total parecida, mas sem perder a personalidade para cada país. Como é que funciona? Sim, esse foi um ponto muito importante. Então, só um ponto que é relevante para falar aqui, que hoje a gente não tem agência. Hoje toda a nossa estrutura de marketing é 100% dentro de casa. Então todos os planejamentos de comunicação que vocês vejam, todo o criativo dentro, fora do aplicativo, campanha, etc., é tudo produzido dentro de casa, porque isso dá uma maior celeridade para a gente. E isso é muito importante também para a gente ter esse time in-house em contato direto com o time da América Latina. Então, por exemplo, uma vez na semana a gente tem um alinhamento com eles para saber o que está acontecendo lá, para a gente mostrar o que está acontecendo aqui, porque apesar da gente ter essas mudanças, então, né, restaurante é o principal pilar no México, na Colômbia, na Argentina, não é o caso de Brasil, mas tem coisas que a gente consiga, por exemplo, reaproveitar, que a gente tenha sinergia. Porque, por exemplo, o Dia dos Pais existe em todos os países, Dia das Mães, Dia dos Namorados, existe em todos os países. Então, tem muita coisa que a gente tem sinergia. Então, por exemplo, dando um exemplo do que aconteceu na reunião da semana passada, no México, eles começaram um teste nas campanhas de aquisição de Google Display em usar criativo gerado no Midjourney, criativo gerado por inteligência artificial. Falamos, nossa, isso é super legal, vamos começar a trazer isso aqui também. Então, nem tudo faz sentido. Por exemplo, eles têm ali uns criativos de prato, que é o taco, é o burrito. Falamos, isso aqui não vai funcionar muito bem. Mas tem muitas coisas que dá pra gente trazer pra cá. Então, a gente já começou essa troca de, nossa, passa esses criativos pra cá, e vamos ver se esse negócio funciona aqui no Brasil da mesma maneira como está funcionando aí também. Então, a gente tem essa troca de figurinha uma vez na semana para ter ter esse, eu diria que é muita otimização de recurso mesmo, porque não é porque o Brasil é diferente dos outros países que a gente vai descartar tudo. Tem muita coisa que sim, dá para a gente aproveitar. Massa, a chave é comunicação, né? Como sempre, é se manter o time como um todo, enfim, alinhado, que vocês conseguem aproveitar e, quem sabe, fazer campanhas iguais para países da América Latina. E agora, falando um pouco do que você compartilhou em entrevista em outro podcast, você disse que de 15 em 15 dias existem novas atualizações no aplicativo da Rappi. E eu fiquei, meu Deus, é muita loucura. Inclusive, evento semana que vem, eu vou levar alguns exemplos disso. Muito legal. E eu queria saber, primeiro, que achei legal você ter falado isso, que o time de marketing é todo interno, vocês não têm agência, então assim, vocês estão na vivência de fato do aplicativo, enfim. E eu queria saber como é que vocês conseguem acompanhar isso, como o time de marketing comunica isso, quando é comunicado, o que é que vocês fazem para se manter a par do que está acontecendo dentro do aplicativo e dessas atualizações para construir uma comunicação com os clientes, enfim, com um triângulo que já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. Gabi, a gente tem, da mesma maneira com que a gente tem um touchpoint semanal com o time de marketing e branding de América Hispânica, a gente tem também um touchpoint semanal com o time de produto. Porque é muito importante para a gente saber, porque imagine você, qualquer mudança no aplicativo vai respingar em atenção ao cliente. Vai que o cliente tem alguma dúvida, teve algum problema, tem algum questionamento, o time de atenção ao cliente tem que saber.
O time de PR tem que saber para comunicar isso em pautas de tech. Então, a gente tem esse alinhamento semanal, principalmente por todas as mudanças que a gente vê acontecendo relacionados à inteligência artificial. E aqui no marketing, falando diretamente de como que a gente comunica isso para o usuário, eu diria que não é o principal foco. Então, por exemplo, a gente tem, dentro do aplicativo, a gente já tinha a possibilidade de entrega prioritária, né? Você paga R$2 a mais para ter a sua entrega, basicamente para passar na frente. Você fala, eu tô com pressa, eu tô com muita fome, R$2 eu passar na frente. Só que aí a gente entendeu, levando em conta, por exemplo, a gente faz muita pesquisa com o usuário, a gente usa muito social listening, mesmo de saber o que a galera tá falando no Twitter, por exemplo, sugestões, né, vem muito daqui do social listening, e de ver o comportamento do usuário dentro do aplicativo, a gente entendeu que, principalmente em cidades fora de São Paulo, onde a gente vive essa pressa, essa loucura de tudo para ontem, nem todo mundo tem a necessidade de ter uma entrega prioritária. Às vezes a pessoa fala, não, por mim, ok, eu economizar um pouco e receber meu pedido 10, 15 minutos depois. E com isso a gente lançou, que a gente fala que é a entrega sem pressa. Então, a entrega sem pressa você tá ok com o entregador entregar um pedido antes do seu, por R$6 a menos na sua conta. Então você fala, tudo bem, eu ter R$6 a menos, eu ter R$6 de desconto no meu pedido, sabendo que ele vai chegar 10 ou 15 minutos depois, porque o entregador vai parar na rota e fazer uma outra entrega antes da minha. E isso veio de insight de consumidor. Então, como que a gente comunica isso? A gente não comunica isso ativamente, por exemplo, no e-mail, nas redes sociais, a gente comunica isso através de CRM. Então, o CRM envia o push, o time de PR trabalha isso em pauta de inovação e tecnologia, em pauta de comportamento de consumo. Então, são esses os touchpoints que a gente tem para comunicar esses rollouts que acontecem a cada 15 dias. Então, sempre tem algum teste rolando no aplicativo, seja referente à entrega, para o usuário, uma maior facilidade para ele achar o que ele está procurando. Então, de acordo com a hora do dia, a gente já vai sugerindo o que ele estaria mais suscetível a consumir. A gente oferece similares ao que ele consumiu em oportunidades anteriores. Então, ontem eu até fui impactada por um teste na nossa home, que, né, você dá um scrollzinho ali para baixo na nossa home e tinha, né, na primeira coluna, assim, os queridinhos, que são os que eu costumo pedir, e para você que gostou de outros similares, para eu também provar novos e aqui com desconto, com algum benefício, para eu, né, ser motivada a provar esses novos restaurantes. Então, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente comunica, de novo, né, em comunicação e alinhamento com o time de produto. Falando um pouquinho da pergunta anterior que eu falei sobre o triângulo, né, o Rappi se comunica com os clientes finais, né, os restaurantes, as marcas, enfim, os fornecedores e os entregadores. E você até falou que vocês agora estão focados muito em serviço, né, tornar o serviço cada vez mais excelente. E eu queria saber como é que o marketing se comunica aí com esses três públicos, esses três grupos, para não deixar, enfim, para o serviço ser eficiente, para eles entenderem que eles estão sendo enxergados, que tem campanhas voltadas para ele, enfim, como vocês comunicam e conseguem ter essa comunicação interna com eles e trazer isso para o público também, para todo mundo ficar a par do que o Rappi está fazendo, a par que está sendo visto pela marca. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Vocês têm, enfim, estratégias voltadas para cada um do público, ou vocês tentam, em uma campanha só, contemplar todo mundo? Me conta um pouquinho como você divide aí esses grupos. Gabi, eu diria que são núcleos separados da novela. Então, voltando em junho do ano passado, quando eu cheguei e teve essa reestruturação de time, como que a gente vai trabalhar, um dos pontos que foram cruciais, que eu até levei em conta para formar o time dessa maneira, foi o feedback de parceiros comerciais, de entregadores, de público interno mesmo, porque anteriormente a gente não tinha, por exemplo, uma área de marketing olhando para o B2B. Então, uma das coisas foi, meu time é dividido em B2C e B2B. O B2C é o time que tem o planejamento, tem as campanhas, tem a estratégia de comunicação e de marketing focado para o consumidor final. Então, aqui eu tenho minhas campanhas tanto campanha de marca quanto campanha de calendário comercial. E meu time B2B é o time que, da mesma maneira que o B2C, tem campanhas específicas, tem os planejamentos de comunicação, tem campanhas de incentivo voltados para os entregadores parceiros, para
grandes parceiros comerciais. Então aqui eu estou falando, pode ser rede de restaurante, pode ser rede de supermercado, pode ser indústria. E tem também as associações. Então, por exemplo, a gente trabalha muito junto com a Abrazel, que é a Associação Nacional de Restaurantes. Todo o planejamento e estratégia de comunicação com a Abrazel sai desse time também. Então, é isso que dá, eu diria que a atenção, né, que cada área necessita, realmente ter um time dividido entre B2C e B2B, são times independentes, e cada um trabalha focado em qual que é o objetivo desse trimestre para cada um desses públicos. Como que eu vou me comunicar? Qual que é a minha mensagem-chave? Preciso de uma iniciativa maior de engajamento, seja de restaurantes, de entregadores, campanha de incentivo. Está tudo aqui nessa área de B2B. Então, isso é chave para a gente conseguir dar atenção para essas áreas. E falando de indústria, por exemplo, além do planejamento que tem dentro da minha área, a gente tem uma área comercial aqui dentro chamada Monetization. Essa área de Monetization é a nossa área que é o principal ponto de contato com toda a indústria. Então aqui eu estou falando, tem Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Heineken, P&G, Unilever. Por quê? Porque o nosso app, ele é monetizado, por isso o nome da área. Então você entra dentro do aplicativo, cada botão, se você vê um ketchup rodando ali dentro do botão de turbo, isso foi monetizado, isso foi vendido. Então a gente usa, né, o app, ele tem placements de mídia, então a gente vende banner, a gente vende cada in-app, a gente vende push. Então essa área é a área comercial de alinhamento com as indústrias, e a gente tem grandes cases aqui, que eu vou levar também no evento semana passada, de como que a gente tira insight para fazer até ações cross na indústria, marcas que você nem imaginaria, que a gente vê no comportamento de consumo, que quem leva esse produto X no carrinho, leva o Y também. A gente junta as duas indústrias e fala, vamos fazer um combo? Vamos fazer uma ação especial aqui? E a gente vê o reflexo disso em vendas, em produtividade. Muito bom. O Rappi, ele chegou no mercado, assim, com a concorrência já presente, mas parecia que em poucos meses já estava totalmente linear essa concorrência. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Como é que funcionou essa presença do Rappi aqui no Brasil, né? Como é que vocês conseguiram ganhar essa força tão grande? Eu vi você falando muito em outras entrevistas sobre parcerias, exclusividade, que isso funcionou muito para o aplicativo, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre isso e como é que as marcas, os restaurantes, até os entregadores, enfim, esse triângulo como um todo começou a valorizar a marca e a ser a escolha, a preferência aí de alguns consumidores. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Gabi, devido ao cenário competitivo, desde o momento que o Rappi chegou no Brasil em 2017, restaurantes nunca foi o nosso principal pilar por motivos óbvios. Então, por isso, como uma estratégia de diferenciação, a gente focou em retail. Né? Então, retail aqui pra gente é supermercados, é o Turbo, que é o nosso queridinho, o nosso principal produto de entregas em 10 minutos, e é a vertical de shopping. Então, com o foco nisso, a gente desenvolveu parcerias muito fortes, até algumas exclusividades muito fortes, como, por exemplo, San Marché, Mambo, Verde Mar em Belo Horizonte. Então, Santa Luzia, aqui em São Paulo, que tem um produto super diferenciado. Então, com base nisso, nessa estratégia de diferenciação de mercado devido ao cenário competitivo, a gente focou mais em retail. E isso puxou um outro lado da indústria, porque no final do dia, a indústria acaba, né, vendendo nesses supermercados. Então, isso estreitou muito o nosso relacionamento com a indústria para fazer ações comerciais. E a gente também é muito aberto e muito flexível para fazer tudo dentro de casa. A gente tem muito esse espírito de o empreendedor, mão na massa, que quer fazer, que quer ver as coisas na rua. Então, por causa disso, a gente é muito aquele parceiro que, para quem a indústria recorre, a indústria ou rede varejista ou rede de restaurante recorre e fala, nossa, eu tenho uma ideia que eu acho que é muito louca, mas eu não sei como a gente conseguiria viabilizar. Ou eu tenho uma ideia que, nossa, eu estou procurando um parceiro e eu acho que vocês topam, porque exatamente a gente é muito esse parceiro de não, a gente vai procurar e vamos dar um jeito e vamos fazer acontecer. Então a gente acaba funcionando pela nossa estrutura de ser dentro de casa, da gente querer muito fazer, querer muito acontecer e da gente ter essa super parceria.
a gente acaba viabilizando essas ações. Então, muitas vezes, a indústria principalmente chega para a gente com uma ideia. Fala, nossa, eu tenho uma ideia, eu quero entrar no mundo dos games e eu não sei como. Então, a gente acaba sendo meio que uma agência também, né? E eles acabam direcionando todo o fluxo dessa campanha específica, por exemplo, ou desse lançamento de produto para cá. E aí, a gente começou a expandir isso para ter, por exemplo, o lançamento de produtos exclusivos aqui. Então, falando do Turbo, agora está na onda do Franui, né? Não sei se você foi impactada ao Franui, que é um produto argentino, a framboesa coberta de chocolate, que começou a viralizar no TikTok. O delivery é 100% Rappi, é exclusivo no Rappi. Então, a gente tem exclusividade de delivery no Brasil. Veio por essa veia de, nossa, o Turbo tem um serviço excelente, eu sei que vocês são um parceiro que topam fazer esse tipo de coisa, então vamos fazer esse negócio dar certo? Então, Franui é exclusivo no Rappi por causa dessa reputação e desses cases que a gente veio construindo junto com a indústria. Um outro exemplo é que em março a gente lançou, junto com a Nestlé Sobremesas, uma linha de sobremesas exclusiva para o Rappi Turbo, porque a gente viu que a gente tinha um gap dentro da nossa vertical de sobremesa, do Turbo, e o Turbo funciona muito como uma conveniência, né? Então era aquela coisa de, nossa, 1h, que vontade daquele docinho depois do almoço. Nossa, a gente tem um gap aqui. Então, fomos falar com a Nestlé Sobremesas, criamos uma linha com 4 produtos diferentes, lançados exclusivos para venda no Turbo. Então, isso vem também, né, é dos dois lados. Tanto a indústria procura a gente, como a gente vê um insight aqui de consumo, uma oportunidade, e a gente leva para a indústria, que compra a ideia, que topa. E agora, até já dando spoiler, a gente está trabalhando em uma próxima linha de produto. Então vem mais coisa aí, a gente é visto muito como um aliado. É um aliado que topa as ideias malucas, é um aliado que vai fazer acontecer. E para quem a indústria muitas vezes vem com uma ideia e que a gente dá um jeito bem bolado e a gente entrega. Muito bom. O Rappi, por ser muito voltado aí para a tecnologia, você inclusive falou em entrevista também que o time de tecnologia do aplicativo é muito grande, até para manter sempre atualizado, até falei sobre as atualizações que acontecem de 15 em 15 dias. E como você falou aí agora na sua resposta, você até contou que muitas vezes vocês veem o insight e propõe a parceria com a marca, e eu queria saber internamente no Rappi como é que funciona isso de vocês com o time da tecnologia, que eu acho que muitas vezes vem insights do público nas redes sociais, de alguma coisa legal, de alguma atualização legal. Eu acredito que o Turbo pode ser uma dessas atualizações. Eu queria que você contasse um pouco disso, de como funciona essa troca, se existe essa sugestão aí do time de marketing de implementar novas atualizações no aplicativo. Sim, existe nesse fórum semanal que a gente tem com o time de produto. Então, esse time de produto é o principal ponto de contato com o time de tecnologia. Então, tudo que a gente tenha de insight, nossa, a gente está vendo que tem um comportamento de mercado que é super diferencial para o Brasil, e eu preciso desenvolver isso, porque isso não existe nem no México, nem na Colômbia, e eu preciso disso específico para o Brasil. Então, trazendo um caso, Vale Alimentação. Vale Alimentação é um produto específico de Brasil, é um benefício trabalhista no Brasil. Então, né, VR, VA, Lelo, Ticket, Caju, vários novos aparecendo no mercado. Então, isso veio de um insight nosso de que, nossa, as pessoas estão reclamando muito nas redes sociais de que a gente ou não tem em todos os restaurantes pagamento por ticket, ou que não tem o deles, tem um só, tem um, dois. Então, a partir daqui, a gente leva para o time de produto leva para o time de tecnologia, cria um case, prioriza dentro do trimestre para ter esse desenvolvimento que é específico para o mercado. Um outro exemplo disso veio o Pix também. Pix veio também de, nossa, é complicado para o usuário achar dentro do aplicativo onde que ele seleciona a opção de pagamento por Pix, a gente precisa deixar isso mais claro. Um outro ponto que agora foi até um feedback da semana passada, a gente dá Rappi Crédito. Né? Rappi Crédito são os valores para a pessoa gastar em uma determinada vertical ou em um determinado restaurante, supermercado. Só que hoje isso não está claro dentro do aplicativo. Então a pessoa vai lá na carteira dela dentro do app e ela vê que, por exemplo, você tem R$100 para gastar em supermercados. Só que aí, ela tenta no Pão de Açúcar, ela não consegue. Ela tenta no Carrefour, ela não consegue. Aí ela vai para a rede social reclamar. Nossa, eu tenho R$100 de Rappi Créditos e eu não sei onde usar.
Então, já foi um feedback de que, pessoal, a gente precisa deixar mais claro, não só em qual vertical a pessoa pode usar esses RAP créditos, mas exatamente em quais supermercados aquilo lá é válido. Então, isso aqui requer um desenvolvimento de produto, não é tão simples quanto a gente imagina, mas sim já tá no pipe de desenvolvimento, porque a gente sabe que cada vez que a informação esteja mais clara dentro do aplicativo, é menos contato que ele precisa fazer com a atenção ao cliente, é menos menção negativa que a gente vai ter em rede social. Então, eu sempre volto no ponto de que quanto mais clara a informação esteja nos pontos de contato que a gente tenha com o consumidor, seja no e-mail, no envio de push, em uma oferta que a gente promociona em rede social ou dentro do aplicativo, isso vai reverberar de maneira positiva em menos contatos em atenção ao cliente, menos consumidores frustrados. Isso gera uma maior retenção, uma maior experiência positiva, ele recomenda para os amigos. Enfim, comunicação é o ponto de tudo aqui. Muito bom, Paty. Voltando um pouco para o início do nosso episódio, né, do tema principal, que é o NM2B, né? A conversa é tão boa que a gente deixa para pincelar sobre o NM2B, mas agora, chegando no assunto, né, eu queria que você contasse um pouco do que você vai trazer para o evento, dando um spoilerzinho do que você tem preparado para trazer para o evento. Nosso tema principal é experiência e centralidade nas pessoas, né? E acredito que o RAP está totalmente voltado para isso, né? Que é o grande intuito de vocês, inclusive nesse semestre, de trazer serviços cada vez mais excelentes e fidelizar esses clientes. E eu queria que você contasse um pouco do que você vai trazer aí para o nosso evento. Sim, totalmente focado na experiência do cliente. Eu vou levar uma visão de como os dados trazem insights valiosos para melhorar a experiência de cliente dentro de um aplicativo de delivery, dentro de um ecossistema de delivery. Então, dando alguns exemplos, vou levar até feedbacks de, primeiro, como que a gente coleta esses pontos de feedback dos usuários, quais são nossos pontos de contato com os usuários, quais são os principais pain points que a gente tenha no acompanhamento de métricas e como que esses insights se traduzem para a vida real. Então, eu vou trazer mais detalhes do Turbo, que foi uma vertical criada com base em uma necessidade pós-pandemia de compras pontuais, principalmente nos grandes centros, apartamentos cada vez menores, as pessoas sem espaço de despensa, por exemplo. Então, de ter compras pontuais, as pessoas não estão fazendo mais compra de mês, mas ou é compra de semana, ou é muito aquele ponto da hiper comodidade. Então, em um mundo de hipercomodidades, a gente tem que ter cada vez mais uma hipercuradoria. Então, eu vou trazer mais detalhes do Turbo, como que o Turbo funciona, por que ele é o nosso principal diferencial hoje. Eu vou falar do Rappi Prime, que é o nosso programa de benefícios. Então, é um programa de assinatura que a gente tem, que traz benefícios dentro e fora do aplicativo pelo valor de uma mensalidade. Então, como que a gente foi entendendo que, primeiro, quais são os benefícios que eu tenho que oferecer dentro do aplicativo para eu ter uma maior retenção desses clientes? Isso é super relevante para a gente, porque hoje 70% da nossa base de clientes ativos no Brasil é de assinantes Prime. Então, isso é super relevante porque é um cliente que ele vê valor em pagar uma mensalidade para ter entrega grátis, para ter descontos exclusivos. E até entrando no segundo viés aqui, como que a gente foi mapeando o comportamento desse consumidor ao longo da semana dentro do aplicativo para a gente saber que toda segunda-feira é o dia de limpeza. Então, toda segunda-feira eu tenho descontos em supermercados, descontos exclusivos para clientes Prime, em supermercados focados na categoria de limpeza. Terça-feira é o dia de feira. Quarta-feira é o dia de quarta Prime, que é o dia dos nossos descontos mais agressivos em restaurantes. Então, como a gente coloca as verticais dentro desse calendário de consumo do cliente. Eu vou trazer também exemplos de indústria, o que eu mencionei, como que a gente tira insights e consegue fazer coisas cross indústrias. Então, dando um spoiler aqui, como que a gente juntou Ben & Jerry's, que é uma marca de sorvete da Unilever, com Coca-Cola. Um outro ponto que eu vou trazer, as melhorias dentro do aplicativo para o usuário também, insight, seja para acompanhamento, rastreamento do pedido, seja a questão do pedido prioritário, mas também o pedido sem pressa, como que a gente vai enxergando isso para melhoria de produto. Então, tudo, seja dentro do app, seja em novas verticais, seja em uma nova categoria de serviço que a gente ofereça, está tudo centrado no cliente e como que a gente faz esse bem bolado aqui. Muito bom, Paty, estou muito ansiosa. Acho que as pessoas conseguiram conhecer você, conhecer o seu trabalho, para quem não conhecia ainda, e ver o quanto vai ter conteúdo rico aí no NM2B.
E agora, encerrando nossa conversa, infelizmente chegando ao fim, o Nosso Meio tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber primeiro se você tem tempo livre, né? Porque assim, pela rotina, eu acho que não sei que horas você consegue consumir alguma coisa, mas eu queria que você contasse um pouco do que você consome, se você tem algum livro para indicar, alguma série, eventos que você foi, que você acha interessante, né? Até porque o NM2B é uma oportunidade das pessoas pararem aí para consumir conteúdo, ter insights e aplicar nas organizações. Eu queria que você contasse o que é que você consome para se manter um profissional atualizado. Gabi, é até um ponto muito interessante na sua pergunta, que até eu já quero voltar um passinho aqui e já falar que é uma questão de se regrar. Eu aprendi isso depois de alguns meses muito intensos, mas é muito importante você ter um tempo para você. Ter um tempo para você se, né, absorver conteúdo, aprender coisa nova, não entrar na roda da loucura, que eu chamo. Então, se regrar. E uma coisa que eu aprendi depois de alguns meses é, por exemplo, a colocar meu celular para desligar. Meu celular desliga às 22h30 e ele volta a ligar às 7h30 da manhã. Porque, realmente, se você for na onda, você não para. Então, é muito importante esse momento. Então, o que eu tenho feito às 22h30, que é quando meu celular desliga? Finalmente, comecei a assistir Succession, que, né, é a série que acabou agora. Eu tô no meio da segunda temporada, tô amando. Então é muito interessante você ver, ok, é uma obra de ficção, mas você consegue correlacionar com várias organizações do mundo real e pensar, nossa, como será que isso acontece em um grande conglomerado de mídia que tem uma gestão familiar? Então estou assistindo Succession. Eu gosto muito de me atualizar mesmo, pegar dicas no LinkedIn, né? Tem pessoas que toda segunda-feira, por exemplo, ou toda sexta, postam uma lista de nossa, que grandes podcasts da semana, livros, matérias. Então, estou sempre ligada aqui no que o pessoal está compartilhando. E sobre evento, eu acho que é uma experiência antropológica que todo mundo deve ir uma vez na vida para o SXSW, o South by Southwest. Eu sei que não é barato, mas é um investimento que eu acho transformador. Você vai para uma... Eu falo assim, eu fui 2 vezes para o SX, e depois da primeira vez, eu voltei com um baque para a realidade, que é assim, gente, parece que eu fiquei uma semana em uma realidade paralela, né? Você fica em uma bolha, e é uma bolha de conhecimento, de velocidade, é tanta gente compartilhando insights legais que você realmente se sente na vanguarda da inovação. E você se conecta com muita gente interessante, seja do Brasil, de outros países. Então, eu fortemente recomendo, mesmo quem não fala inglês, a partir desse ano, o Itaú virou patrocinador, então o Itaú tinha a tradução simultânea em todas as palestras, então tem ali o fonezinho que você pega na entrada. Então, já deixo a dica para quem puder se planejar para ir em março do ano que vem, porque eu acho que é realmente uma super oportunidade de conhecer muita gente interessante, de estar ali no cara a cara com grandes autores, com grandes curadores de conteúdo. Eu acho que é uma experiência transformadora, seja para tecnologia, seja para a experiência de marca, porque tem muitas ativações de marca também. A da Amazon esse ano, né? A da Amazon esse ano foi incrível, deles promocionando o Amazon Prime Video, então super recomendo. É isso, Paty, eu agradeço demais sua disponibilidade em participar do nosso Meucast. Fico muito feliz em conhecer você antes, dar uma empolgação aí, não só para mim, mas acredito que para os nossos ouvintes também, telespectadores para o evento. E te aguardo aí na próxima semana para a gente se encontrar no nosso Meucast. No nosso Meucast vai sair essa semana, já sai essa semana o episódio, mas a gente se encontra na próxima semana presencialmente, tá certo? Muito feliz, Gabi, muito obrigada pelo convite, super empolgada para a semana que vem. E nos vemos lá. É isso, não deixe de seguir o Nosso Meucast em todas as plataformas de áudio. Continue acessando nossomeu.com.br e as nossas redes sociais, @nossomeio.ce. Você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.